Shalom lekulam, shalom tzadikim, Parashá Vaishlach, Parashá do encontro entre Esav e Yaakov. E o tema de hoje é Esav ve Yaakov, duas faces de nossa mesma alma. Porque eles são gêmeos? Porque a Torá menciona que eles são gêmeos. Porque eles foram gerados dentro de um mesmo ventre. O que isso significa? Torá não é um livrinho de histórias, tudo tem um significado. Porque a Torá permitiu, Hashem permitiu, que Yaakov e Esav nascessem ao mesmo tempo. Por quê? Se ele já tinha um propósito para Yaakov, de que ele fosse quem veio a ser, qual o sentido então de Esav nascer junto? Não teria sido muito mais fácil a gente ter primeiramente feito nascer Yaakov, depois ter de novo engravidado Rivka, né? Ter permitido que Rivka fosse engravidada, não me entender mal. E aí nascesse Esav? Não era mais fácil? Não teria evitado tanta briga? Há um propósito. O que significa isso? O que há por trás disso? O que é possível ler? O que é possível entender? O que é possível tirar disso? O que podemos aprender disso? A Hassidut vai dizer, e a gente entende isso a nível simbólico, de que quando as almas descem da região celestial, às vezes elas se dividem em duas. É o que nós chamamos de alma gêmea. E no caso dos gêmeos, isso também pode acontecer. Não, antes que alguém pergunte, não, eu não sou pré-existencialista, não acredito na pré-existência do homem. Apenas utilizando como metáfora do que eu pretendo dizer aqui. Acreditamos que na derivação da alma, ou seja, que nossos filhos carregam a chama de nossa alma para frente e que eles manifestam aspectos da alma que herdam de mim e de sua mãe. Ou seja, carregam sobre uma única alma, somos uma única alma herdada de Adam, somos uma única alma adâmica, e cada um de nós representa uma pequena lâmpada de LED, vamos dizer assim, de uma grande imagem, que é a imagem de Adam Arishon. Cada um de nós tem uma centelha herdada de Adam. Portanto, no caso de Esav e Yaakov, eles eram uma única centelha dividida em duas. Significa que tanto Yaakov quanto Esav dependiam um do outro para estabelecer o equilíbrio. Ambos sozinhos eram almas desequilibradas. E cada um precisava do outro para se equilibrar. E é isso que faz com que compreendamos Esav e Yaakov como os dois aspectos de nossa própria alma. Eu falei ontem sobre a atitude de Yaakov, falei na minha meditação de ontem do Kabbalat Shabbat, da atitude de Yaakov em buscar a paz com os seus inimigos, que é um grau elevado, muito elevado, da visão do Hesed, do entendimento do Hesed. O que é o Hesed? O nível do Hesed. O que é o Hesed? O que é Hesed? Bondade. Ok? Essa era a alma de Yaakov,
tinha um elevado nível de Hesed. Sabemos que o Hesed é um dos atributos divinos. Ok? Keter ve Malhut, na árvore da vida. Keter e Malhut. A coroa e o reino. Entre isso temos o ser humano representado pelas outras 9 sefirot ali representadas. Não precisa nem virar. Se você falar, ela já pega. Porque aí capta todo mundo. E entre essas sefirot nós temos o Hesed, do lado direito temos a Gevurah. Ok? Então podemos dizer, o Hesed é uma característica divina que todos devemos buscar. Mas aí eu pergunto, não devemos também buscar a Gevurah? Não é também a Gevurah, a severidade, também uma emanação divina? Sim ou não? Sim. Vocês estão parecendo aquele programa do Domingo no Parque, que a pessoa ficava aquele negócio assim, quer trocar uma bicicleta por uma caixa de fósforo? Sim! Vocês lembram desse programa? Só quem tem mais de 35 anos. Não lembra não, né? Só os seus 25 anos de idade. Não é o Hesed e o Gevurah aspecto do mesmo Deus e que está em nós? Então ambos aspectos precisam se equilibrarem. Então o Yaakov e o Esav de dentro de nós coexistem. Sempre coexistirão. Como aspectos diferentes da nossa alma que precisa ser equilibrada. Mas também Yaakov e Esav pode ser interpretado dentro de uma outra perspectiva. A perspectiva do tzadik e a perspectiva do rachá, do justo e do perverso. Da alma perversa e da alma justa. E uma característica da alma justa é a paz. E a característica da alma perversa é a guerra. A característica da alma justa é de vítima. A característica da alma perversa é de predadora. Então, de um lado temos o predador Esav, o caçador. Do outro lado temos a vítima Esaú, a vítima Yaakov, o perseguido. O perseguidor e o perseguido. Então, entenderam? São duas formas de entender a mesma questão. Podemos entender como Esav e Yaakov sendo aspectos de nossa própria alma que precisam se equilibrar. Precisamos da atitude do Netzach, da atitude de Esav. Esav, ele ia, Esav não esperava. Esav ia, Esav caçava, Esav trazia a sua presa. Precisamos da força de Esav, a resistência de Esav, a capacidade de governo de Esav. Mas também precisamos do Hesed de Yaakov, do Hod de Yaakov. Precisamos da bondade e da ponderação de Yaakov. Senão, teremos uma vida desequilibrada. Alguém que tem Hesed e Hod em demasia é uma pessoa que é passiva, sugestionável, influenciável, indecisa. Maria vai com as outras, indecisa e inerte. Mas uma pessoa com excesso de Gevurah, estou falando só do aspecto negativo do Hesed, né? Também tem aspecto negativo do Hesed. E uma pessoa com Gevurah demais, e Netzach demais, ela pode tornar uma pessoa imprudente, ela pode, que é um Netzach, a atitude impensada, sem o Hod, sem a ponderação. Ela pode se tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa teimosa, por causa do Gevurah, resistente, não é? Difícil,
Ela pode se tornar uma pessoa avarenta, porque a Gevorá está ligada à retenção, enquanto o Hesed está ligado à liberação. Por outro lado, o Hesed está ligado a uma pessoa perdulária. Então, tudo isso precisa se equilibrar. Tá? Mas o que eu quero pegar como foco é a perversidade e a justiça. E como a gente pode entender Yaakov? Bom, a Parashá começa dizendo que Yaakov envia anjos diante dele. Malachim. Vaishilach Yaakov Malachim lifinei elesav haraiv. E enviou Yaakov Malachim, tá? Não confundir com Melachim, Malachim, diante de sua face a Esav, seu irmão. O que ele enviou? Mensageiros. Não pode ser Malachim? Não pode ser anjo de verdade? O que Rashi explica o quê? Hã? Que é anjo? Rashi fala que é anjo, né? Os outros rabinos dizem, alguns outros rabinos dizem não, não é anjo, porque senão estaria aparecendo Malachei Elohim, anjos de Deus. Mas também é dito pelos nossos sábios que diante dessa situação ele rezou a Deus. E ao você ter essa atitude, você cria Malachim. Então você enviou anjos de verdade. Então tá. Para Rashi vai dizer que não, que é anjo de verdade, os rabinos vão dizer que não é, que eram mensageiros humanos. E aí, estava pensando hoje à noite e me veio algo interessante. Os nossos sábios dizem que quando praticamos uma mitzvah, um ato de bondade, criamos anjos. E quando praticamos atos de maldade, de perversidade, criamos demônios. Sempre temos entendido isso no campo da simbologia. Mas não vamos nos esquecer de que quando nós fomos formados no Éden, nós recebemos de Deus uma coisa chamada Nishmat Haim. Que, ao que sabemos, nenhum outro animal recebeu, nenhum outro ser vivo recebeu. Portanto, temos dentro de nós a centelha divina. Não apenas o fôlego de vida, que nos faz viver, mas temos a centelha divina que nos faz conscientes. E uma das questões mais enigmáticas do ser humano é a consciência. Como é que é a percepção de nossa própria existência? Eu nunca vou saber se um cachorro sabe que ele existe ou se apenas nós sabemos que ele existe. Né? Nunca saberemos. Mas eu sei que eu existo, eu tenho consciência de minha existência, ou pelo menos de minha própria interação com a realidade. E eu sei disso porque eu acesso na memória de Deus todas as minhas ideias. Somos como monitores, somos como terminais de um grande servidor, de onde acessamos todas as ideias. Ou seja, Deus, quando fala em Bereshit, que Hashem, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Deus, no princípio, criou Hashem, o céu e a terra. Ele criou tudo. Tudo ele criou. Bará, ele não fez, ele criou. Significa que ele criou a cadeira, a mesa, o livro, o celular, o rumacho e o microfone. Criou. Porque tudo isso já está em Deus. Não é o homem quem cria. Ele busca na mente de Deus as coisas existentes. Ele olha e ele percebe. Então ele busca. O homem não é... O homem é criativo e não criacionista e não criador. Ótimo. Então, se temos dentro de nós a centelha divina, a Sherinat Hashem, a Nishmat Haim, a centelha divina, diz, quem criou o mal? Hashem criou o mal, é dito. A gente substitui na oração, que fazes o mal, me disse o Jesus, Deus que crias a luz e faz as trevas. Não, mas em Isaías fala isso, mas na oração não falamos. Que crias a luz e faz as trevas, crias a paz e faz todas as coisas, não me lembro agora. Mas em Shayahu não fala isso. O texto de Shayahu fala que crias o mal e faz todas as coisas.
Portanto, se temos a Shekhinat Hashem dentro de nós, essa Shekhinah, ela é algo espiritual, uma centelha espiritual, então, de fato, emitimos centelhas espirituais em tudo que fazemos. Emitimos. Então podemos criar um mal. Então criamos de fato, não é meramente metafórico. O capetinho. Criamos de fato seres etéreos, seres de curta vida, que existem e deixam de existir. Desde que você alimente. Desde que não, mas veja bem, eu quero comparar isso, quero que vocês entendam isso. Eu não quero chamar isso de revelação, foi apenas uma meditação, apenas uma compreensão que eu tive ontem à noite, de madrugada. Eu acordei com isso na minha cabeça. Eu sonhei com a paraxá de hoje, eu acordei com isso na minha cabeça. Isso me trouxe um entendimento. Pense numa fogueira. E pense na fumaça que a fogueira emana. Qual é essa fumaça? Do que é essa fumaça? Pode ser da madeira. Do elemento que está queimando. Pronto. Então ela emite uma fumaça, ela propaga uma fumaça, fruto da natureza daquilo que está sendo queimado. Até que você queimar pneu, um tipo de fumaça. Pronto. Se você queima pneu, é um tipo de fumaça. Se você queima Um plástico. um plástico, é quase a mesma coisa. Se você queima um pedaço de carne, é outra coisa. Se você queima uma madeira, é outra coisa. Quem vai queimar carne chama não. Queima carne, é bom. Então, a toxicidade... Existe essa palavra, toxicidade? Toxicidade. Obrigado, professor. Toxicidade de uma fumaça, ela está ligada àquilo que ela emite, àquilo que ela queima, ao combustível dela. Da mesma forma que o incenso que queima produz uma fumaça que não é tóxica, é perfumada. E ela existia dentro do Beit HaMikdash e dentro do Mishkan. Nossa Bimá, nós fizemos ela baseado no formato do Ketoret, do incenso, ou do incensário, do Mizbeah HaZahav, do altar do incenso. Quando você queima as 11 especiarias do incenso, você cria uma fumaça cheirosa, um aroma cheiroso, não é? Entre elas está a mirra, o cardamomo, são 11 especiarias. Chamado de o aroma perfeito. O aroma perfeito. Existem cada porções. Porções. Então, por mais que você misture hoje os 11 aromas, as 11 especiarias, somente os perfumistas da época de Moshe Rabbeinu sabiam a devida quantidade, proporção de cada essência. Ótimo, muito bem. Então, o que eu quero dizer? Os anjos e os demônios criados por nós é a fumaça daquilo que queimamos dentro de nós. Aquilo que borbulha. Então, de fato, criamos. E como somos seres vivos, não apenas como minhocas ou cachorros ou plantas, mas como além do fôlego de vida, além do ruach, temos também a Nishmat Haim, que é uma centelha divina, somos capazes de emitir fumaça tóxica e fumaça cheirosa. Só que não apenas como uma substância impessoal, porque a Nishmat Haim nos torna seres que pensam. Ok? É o que nós chamamos de alma humana. Então, criamos seres de fato. E esses seres, eles pensam, eles são uma continuidade de nós. Eles pensam, eles interagem, eles fazem, eles contaminam, e eles vivem por tempo X, eles são etéreos. Só que, se a fogueira continua queimando, eles continuam sendo emitidos. A fumaça de cima se dispersa, mas uma nova fumaça vai substituindo. Esse é o mistério do que Yaakov enviou diante de Esav. Yaakov emitia uma centelha divina na forma de anjos.
ok? Mas Esav emitia uma centelha divina na forma de um Hassatã. Tipo aqueles desenhos que a gente assistia, lembra que tinha o diabinho e tinha... Não, essa é a ideia cristã, de que nós somos tentados pelo diabinho e pelo anjinho. Não. Nós emitimos. Nós somos a fábrica deles. Somos a fábrica deles, e eles... Só que como nós não somos Hashem, nós criamos seres temporários. Nós criamos luz e criamos trevas. Nós podemos iluminar e nós podemos criar sombras. O Zohar vai falar... Hã? Isso, exato. Sim, e o que você emite uma vibração. Exatamente. Então você emite de fato. Veja, eu agora não estou falando simbolicamente. Eu geralmente falo simbolicamente. Né? Mas agora eu estou falando literalmente. Só um minuto, só para concluir aqui. Nós emitimos seres que são projeções de nossa própria característica. Seres vivos. Só que eles morrem. Porque eles são... É como... Como é que eu vou dizer? São células que morrem. Ok? Elas têm vida curta. Dura algumas horas, dependendo da intensidade da haverá, né? Ou do avon, são tipos diferentes de pecado que você comete. Então, esses seres têm uma durabilidade maior ou menor. Mas se você continua criando seres com o mesmo tempo de vida baseado na gravidade, então isso começa a contaminar não apenas você. E esse é o problema. Ele contamina o ambiente e ele contamina as pessoas. E aí a gente vai entender, então, o que são aqueles espíritos que entram nas pessoas, nos centros de invocação de demônios, de espíritos. O que é? São espíritos que emanam de quem? Não, que emanam do líder deles. Do que está lá para tirar. Isso, é ele a fonte. Lá o sacerdote dele. Isso, o sacerdote deles lá, através da idolatria, produz esses seres que, de alguma maneira, interagem naqueles que estão ali. Claro que tem um fator psicológico, tem um fator de autossugestão, sim. Mas ele também ele emana vibrações espirituais negativas, ele emana centelhas divinas na forma de sombras, shedim, em hebraico. Shedim são o que o Islã chama de gênios. Sabe? O Islã chama de gênios os demônios. São shedim, são seres que criamos através das transgressões e da maldade e da perversidade de nossa própria alma. Diga lá, se você ainda se lembra. O Ramban vai dizer que ao cumprimento de uma mitzvah, nós criamos alguma coisa. Sim. E na transgressão também criamos. Isso não é metafórico. Isso é real. É real. É criada alguma coisa. Não apenas anjos. Mas também Shedim, demônios. Exatamente. Tá? Melahim e Shedim. Eu ia fazer uma pergunta, mas acho que o senhor já respondeu. Pode perguntar mesmo assim enfatiza para quem está ouvindo. Eu ia perguntar sobre se esses que a gente cria, o que prejudica. Nos prejudica, ou seja, mas não, nós somos a fonte, quer dizer, nós somos o perverso. Já estamos com a luz vermelha acesa, né? Veja bem, isso, nós produzimos, e eles nos prejudicam também, interferem na nossa comunicação com o sagrado. Quanto mais Shedim criamos, mais essa sombra nos rodeia, como uma fumaça negra que nos rodeia, impedindo nossa relação com o sagrado. Bloqueia a nossa... Só que o problema é que você não apenas emite contra você mesmo, você emite contra aqueles que estão com você. Então você influencia o ambiente.
Tá? Você influencia, você emana Shedim. E veja, gente, isso aqui eu não li em lugar nenhum, tá? Eu não li no Zohar, eu não estou indo atrás. Tem, o pior que tem. Não tem algo assim chamado no Novo Testamento? Tem. Falando a respeito disso? Tem. De Yeshua mesmo, acho que ele falou a respeito. Vai ver, Shua. Sadik. Das pessoas que não cuidam da casa. Sim, ele falou o seguinte, que quando um Shed sai de uma pessoa, um demônio sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, por lugares vazios. E se ele volta e encontra a casa limpa e adornada, ele traz outros 7 com ele. Ele quis dizer que quando você para de cometer uma transgressão e aquele ser, ele deixa de ocupar um lugar na sua vida, mas você não faz retificação, você não faz pedion hanefesh, o resgate da sua alma, ou tikkun neshama, a retificação da alma, você abre espaço para produzir coisas ainda piores. Ok? Então, sim, é dito isso. É dito isso. Então, nós produzimos e, ao mesmo tempo, somos afetados pelo que outros produzem. Então, veja, é falado que ele enviou 400 malachim. 400. Tá? E é dito que contra ele, Esav enviou um Hassatã, com quem Yaakov lutou uma noite toda. Lutou uma noite toda. Bom, quem é Yaakov? Quem é Esav? Esav é o vermelho. Esav é o vermelho. Esav é o vermelho lembra o quê? Sangue. E sangue lembra o quê? Não, sangue lembra o quê? O sangue está onde? Não, o sangue tem que ser tirado de onde? Não. Da carne. O sangue está na carne. Por isso não comemos carne com o seu sangue. Ok? Porque a vida da carne está no sangue. Ok? Então, o sangue lembra a carne. E Esav era o vermelho. O Edom. Por 2 motivos. Porque ele nasceu vermelho. E segundo, porque ele falou: me dá desse Edom que está aí. Ele falou: me dá... O quê? Me dá esse Edom que está aí. Ele falou isso para Yaakov. Me dá esse Edom. O Edom que ele estava falando, esse vermelho, essa coisa vermelha que você está fazendo. Ele tinha predileção pelo vermelho. Tinha predileção pelo sangue, tinha predileção pela carne, pela caça. Ele era um animal predador. Mas por que ele tendo tanta predileção pelo sangue, tanta predileção pela morte, tanta predileção pela carne, por que Yaakov estava produzindo um guisado? E não ele. Yaakov cozinha 2 guisados. Para o irmão e para o pai. Por que ele estava fazendo isso? Qual era o que Yaakov estava buscando? Quando Yaakov, você vai entender. Quando ele fez para Esav, ele queria o quê? Em troca. Hã? E quando ele fez para Yitzhak, seu pai, ele queria o quê? Bom, ele comprou sua primogenitura ele comprou sua primogenitura e a bênção de sua progenitura com 2 guisados feitos de carne, 2 guisados vermelhos, feitos de carne e de lentilhas vermelhas. Por quê? Ele herdou a alma de Yitzhak, produziu 2 almas, ou melhor, 2 metades de uma mesma alma, na pessoa de Esav e na pessoa de Yaakov.
eram os dois lados de Yitzhak. Para o dia de hoje, Ah. para o dia de hoje, seria nossas duas personalidades do indivíduo. Sim, as duas coisas com as quais lidamos dentro de nós. Como que a mãe, o ventre da mãe fosse um indivíduo, Exatamente. duas personalidades. Exatamente. Todos nós somos gêmeos. Entre nós mesmos, somos gêmeos. Às vezes nascemos em duas pessoas, ok? Mas somos gêmeos dentro de nós mesmos. Somos Esav e somos Yaakov, ok? Nós chamamos de alma divina e a alma animal. Qual é a alma animal? O que é a alma animal? Não, mas o que é a alma animal? Não, ímpeto mal não. Eu já ensinei isso aqui várias vezes. O que é a alma animal? Não é o ímpeto mal. Não, é a sua. Eu falei sem pensar. Não, não tem problema. Hã? Personalidade. Não. É o instinto, só isso. O que o instinto quer? É o instinto. Não, o instinto é mal? Não, o instinto é instinto, é. Cachorro gosta de comer carne, não gosta? Ele é mal por causa disso? Não, o boi gosta de comer grama. Ele é bom por causa disso? Não, não é. É um instinto. Ok? Então a alma animal é a carne. Esav é a carne. Ok? Para. Não começa. A nossa... Já a alma divina é o espírito. Então qual é a batalha que nós realmente travamos? É a batalha entre um demoninho e um anjinho? É a batalha entre Esav, que é a nossa carne, e a batalha com Yaakov, que é a nossa porção espiritual, que é a nossa alma que aponta para cima. Ok? Bom, aí você pergunta, e aí eu pergunto, por que Hashem nos proibiu nos proibiu comermos carne e leite misturado? Por quê? Faz mal. Porque a carne representa Esav, o instinto da carne, aquele que caçava, aquele que matava, aquele que tinha predileção pelo sangue. O leite representa Yaakov, porque Yaakov era predileto, não tinha predileção, era predileto por... Yaakov era predileto, preferido por sua mãe. E leite fala? Da mãe. Então o leite materno, seja de qualquer animal, inclusive o animal humano, representa Yaakov. Yaakov viveu a vida toda, vamos dizer assim, mamando ainda em sua mãe. Foi sua mãe que levou ele até o pai e falou, vamos fazer um guisado para o seu pai. Ela que articulou. Então Yaakov representa o leite. Aquele que tem predileção pelo leite, o bezerro, o animal, o que gosta do leite. Yaakov e Esav representa a carne. Nós precisamos das duas coisas. Mas não ao mesmo tempo, porque eles brigam entre si. Trazemos para o dentro de nosso ventre, ao mesmo tempo, duas essências que que brigam entre si. Então, quando comemos carne e leite, sem respeitar o tempo para que elas se misturem no nosso estômago, e por isso esperamos tanto tempo. Por exemplo, se comemos carne, esperamos de 3 a 6 horas para bebermos leite. Ou para comer qualquer laticínio. Se comemos leite, esperamos de 1 a 2 horas para comer carne. Porque o leite sai do nosso estômago mais rápido do que a carne.
eles não podem permanecer juntos, porque estaremos trazendo para dentro de nós o mesmo conflito que Rivka sentia em seu ventre. Eu vejo que os meninos brigam entre si. É simbólico. Hashem nos está dando uma mensagem nessa mitzvah. A mensagem de Esav e Yaakov, que brigam dentro do nosso ventre. Ou seja, precisamos das duas coisas. Mas as duas coisas devem ocupar lugares diferentes na nossa vida. É o sagrado e o profano. E ao mesmo tempo devem ser trabalhados diferentemente. Mas um precisa do outro, precisamos de leite. O leite traz cálcio, traz um monte de coisa. O leite materno traz proteção, saúde para a criança, uma vacina natural. Mas depois ela vai precisar da carne. E quando Yaakov faz um guisado para o seu irmão, o que ele queria? O que significa isso? Se Yaakov está ligado ao leite, por que ele estava fazendo um prato com carne? Não, porque ele queria ser como o irmão. Embora tudo estava na direção dele, por que ele precisava comprar ainda? Por que ele precisava comprar? Poxa, esse é o momento para mim fazer. Chegou o momento, vou lá correr. O fato é que Esav precisa de Yaakov. Yaakov precisa de Esav. Precisa. Por isso eu estava preparando aquele guisado. Nosso Esav também precisa ser alimentado. É a força, é a atitude. Ok? Mas quem deve governar quem? O Yaakov, porque é dito. Ele te governará. Estará sobre teus ombros. Mas quando Yaakov cair, serás sacudido de sua cerviz. O que significa isso? Que se o nosso Yaakov entra numa queda, nós deixamos de investir no Yaakov. E como a gente investe no Yaakov? Não esse. No nosso Yaakov. Como a gente investe no Yaakov? O estudo da Torá, a prática das mitzvot e a tefilá. Ok? Porque essa é a escada de Yaakov, não é? Sulam Yaakov. Os anjos que sobem e os anjos que descem. A prece e a Torá. A Torá vem dos céus e a prece vai da terra. O Zohar vai explicar que quando os sadiquim estão rezando, Hashem pega esses cânticos, essas preces, e coloca como uma coroa sobre sua cabeça. Significa que nossas orações alcançaram o nível do Keter. Aqui em cima da minha cabeça, aqui, no nosso vídeo, tem uma coroinha que representa o Keter. Ao redor dela tem as 12 tribos de Israel. O Keter é a coroa divina. E em cima aqui está escrito Keter Torá. A coroa da Torá. A Torá é a coroa. Mas a coroa de quem? Do homem. Mas como é que a gente pode explicar então quando é dito que ai daquele que faz da Torá uma coroa para si? Não, fazer para si é você fazer uso dela para se engrandecer. Vanglória. Uma vanglória própria. Mas ao mesmo tempo ela é a coroa do homem. Ela é. A coroa, vamos dizer assim, faz da Torá uma coroa para si é uma coisa. Mas entender a Torá como a coroa de Hashem colocada sobre você é uma outra questão. É muito mais isso. É a coroa divina. A Torá é a coroa divina. Então há uma troca de coroas. Você não é reis e sacerdote sobre a terra? Sim. Então, mas há uma troca de coroas. A coroa da Torá é a coroa divina. É o seu caráter. E ele pega essa coroa e coloca sobre a cabeça daqueles que aguardam. Eles são chamados príncipes. Ok? Mas e Hashem fica sem coroa? Não, a coroa, de acordo com o Zohar, no comentário da Parashá de Vaishilá,
o Zohar vai dizer que Hashem pega a coroa das preces de Israel e coloca sobre ele. É uma troca de coroa. Bonito isso. Não é bonito? As nossas preces coroa a Deus de glória. E a Torá nos coroa de glória. É uma troca. É como se Deus... Vamos trocar. Você me dá o seu amor, a sua devoção, o seu avodat lev, e eu te dou a minha glória. Coroas de glória a Israel. Nós relemos todo dia ou sábado de manhã. Coroa de glória a Israel. E dás vigor ao cansado. Não está lá? Às 13. Hã? Já. Por quê? Porque... Não entendi o que você quer dizer. Há uma dúvida, o pessoal fala assim, é porque a Terra já foi criada com tudo, foi. Mas o que há hoje é um desequilíbrio da Terra, onde animais nocivos estão, como é que eu vou dizer? Mais proliferados do que antes. Ok? Eles estavam em equilíbrio e hoje estão desequilibrados. Hoje há mais formiga na terra do que homens, é dito. Há mais formiga na terra do que homens. Então, o que ele perguntou é o seguinte, porque quando Hashem colocou a coroa no homem da Torá, o homem tirou a coroa de sobre si. E ele perdeu o governo sobre o mundo. Ele deixou de exercer a realeza divina no mundo. E Deus devolveu a Torá ao homem. Devolveu a coroa ao homem através de sua santa Torá. E Mashiach tem sobre si a coroa da Torá. Porque Mashiach seria a própria Torá viva no meio de nós. Ou seja, herdarmos a coroa de Mashiach é herdarmos a Torá. É termos a coroa da Torá sobre nossa cabeça. Esse é Yaakov. Shaul, o Rav Shaul, eu li esse texto ontem, na carta dele aos seus discípulos da cidade de Roma. Epístola dele aos Romanos, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 3, ele vai descrever, versículo 14 em diante, versículo 14, ele vai descrever as características de Esav. Presta atenção. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Esav amaldiçoava seu irmão e tinha a amargura dele. Ressentimento. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Outra característica de Esav. Caçador. Predador. Não conhecem o caminho da paz. De novo, uma outra característica de Esav. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esav era um iníquo. Ele não temia o castigo divino. Ele confia... Maldito o homem que confia no homem e que tem no seu braço a sua confiança. A pior idolatria do mundo é a egolatria. Você é o seu próprio Deus. Você é o realizador, o absoluto e o meritório de suas próprias atitudes. É aquele que, graças a mim, que eu consegui, o meu braço fez todas essas coisas. Essa é a característica do Esav, de não entender que todas as coisas apenas são dadas por Hashem. Você pode trabalhar quando você quiser, você pode trabalhar quando você quiser, mas quem vai enviar o cliente, quem vai fazer ele pagar para você e não te dar calote é Hashem. Ele é. Ele é o detentor de toda a riqueza. Você conquista isso com força, mas ela vem dele. Segundo seus merecimentos. Segundo seus méritos e de acordo com sua misericórdia. Porque se fosse por causa dos nossos méritos, só também nós estava tudo ferrado. Vamos falar a verdade? Seu merecimento, tipo assim, daquilo que você faz para alcançar.
Ah, claro, dos méritos na direção da conquista. Isso. Claro. Você sair da... Porque ser Jacó apenas não adianta, né? É preciso ter o seu Esaú também acordado, né? Para ir para caça. Bom, versículo 19. Não, são só esses versículos, versículo 14 ao 18. Então tá. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Característica de Esaú. Amaldiçoar e ter amargura, e ter rancor. Pé ligeiro para derramar o sangue. Gosta de ver o sangue. Tem prazer. Gente, eu vou me permitir uma inferência. Eu não tenho nada com isso. Mas eu vou dar meu parecer. Uma das formas que os judeus eram reconhecidos na Espanha, durante a Inquisição, é porque durante as touradas que eles iam, às vezes iam para mostrar que não eram judeus ou para disfarçar, quando o toureiro enfiava a lança no touro, você sabe que é assim que funciona uma tourada, não é só ficar com o touro para lá e para cá. Cada vez que ele passa, ele enfia uma lança até que o pobre bichinho morra, não é isso? Muito parecido com a farra do boi que tem aqui em Santa Catarina. Tinha, graças a Deus, né? Mas ainda tem, ainda quem faz é preso, né? Clandestino, né? Até hoje na Espanha eles soltam aqueles touros pelas ruas, né? Em Portugal também. Ótimo. Ótimo não. Que Deus nos livre. E quando isso acontecia, os judeus fechavam os seus olhos. Num instinto natural. Assim, os judeus não estavam acostumados com o sangue. Não, nós comemos carne, mas de uma maneira que o animal sofra o mínimo possível. Degolamos ele, só faltamos pedir desculpa para ele. Ó, estamos te matando aqui, mas você me desculpa. Porque quando você come uma carne sobre a qual não é feita a xeriná, xeritá, você está comendo a alma de Esav. Isso é muito sério. A alma de Esav é extraída da carne pela bondade da sua forma de matar e pela extração do sangue que representa o espírito de Esav de dentro da carne. Você está comendo, você está absorvendo as características malvadas de Esav. Aquele animalzinho tem Sherinat Hashem. Todo animal tem. E a Sherinat Hashem é uma energia. Quando você infere sobre ele um golpe, você produz nele medo, você produz nele raiva, você produz nele rancor, você produz nele dor. E aquela essência divina que era pura, ela passa a ser contaminada com tudo aquilo que aquele animal tem e ela é trazida para dentro de você. Entendeu? Quando é dito lá em Provérbios, não esteja entre os comilões de carne e os beberrões de vinho. Por outro lado, a Torá fala, quando a tua alma desejar comer carne, comerás carne. E ainda ontem lemos um texto de Provérbios que diz, dai bebida forte para o que tem alma amargurada e dai vinho para o que está triste. Bebida forte é destilado, já tinha. Dê o uísque pro cara, o cara precisa. O cara está amargurado. Dá um uísque para mim, né? Aí eu falei ontem, sabe? Eu não sei se vocês assistiram ontem, foi um pouco tarde. Estava dando um diálogo no início também. Estava dando um probleminha no início. E eu falei que da Tzedakah, né? Falei que às vezes a gente não tem um dinheirinho para dar uma Tzedakah para uma pessoa que nos pede. Graças a Deus que Deus sempre envia um Elias para nos abençoar na sexta-feira. E às vezes você não tem um dinheiro, né? Mas você tem às vezes um cartão de crédito, um cartão de débito, não é? Você pode... mesmo que seja um cartãozinho bem mirradinho, aqueles... Mas alguns de nós têm, alguns têm, outros não têm. Outros têm lá um cartão de débito, mas está com um limite do banco estourado, né?
Está lá com R$1.000, R$1.500 estourado no limite. Ok. Do pastor em frente ao mercado, Ah, sai as pessoas. Não, você não vai se masculino. uhum. Não faça nada. Você não vai trabalhar. Uma mulher falou, Pois é, essa é a alma de Esav. Mas você tem aquele, às vezes você tem aquele cartãozinho lá, mesmo um pouquinho. Você pode entrar numa lanchonete, comprar alguma coisa para aquela pessoa e matar a vontade dela. E essa vontade, às vezes, não é só comida. É claro que você tem que comprar comida também. Mas agora virou costume as pessoas da rua falar assim, me dá um dinheirinho para eu comprar uma cachaça porque eu estou precisando. É um novo método para te convencer de que ela é uma pessoa verdadeira. E às vezes você... E aí você vai lá, às vezes você... Aí você pensa, você deve ou não deve dar dinheiro para uma pessoa que pede para comprar cachaça? Eu dou. Se a pessoa pedir para mim e falar, eu quero pra comprar uma cachaça, pois toma. O desejo ela tem. Não, mas é o momento dela. Não, mas aí que tá, Shira. Vai além disso. É o momento, ela necessita da cachaça para continuar vivendo. Exato. Vai além dessa ideia de que o que ela vai fazer com aquilo não importa. Isso a gente estava falando semana retrasada, mas vai além dessa ideia. Ô, meu, tá Eu li o texto ontem de Provérbios que fala, dá bebida forte porque tem a alma amargurada. Vamos tomar uns litros de cachaça ruim? Não, o que eu quero dizer é... Deixar dentro do carro quando alguém me pedir, toma, não, já toma aqui a cachaçinha. Eu vou contar uma experiência, não é para Manipulação. não é. É uma experiência só que eu tive. Passou um rapazinho, daqueles maloqueirinhos assim, daqueles, a gente vê que a pessoa, sabe aquela pessoa que, destruída? Pessoa cadavérica, destruída. Você sabe que aquela pessoa não tem nada na vida além da mendicância. Mas só que ele era um cara inteligente. Ele chegou do meu lado assim, tentando tirar um papo filosófico, sabe? Fala, meu amigo, posso fazer 3 perguntas? Ele pode fazer. Falou, bom, a primeira eu já fiz. Que essa eu posso fazer uma pergunta. A segunda pergunta é, você acha que o seu tempo é mais valioso que o meu? Porque eu estava andando depressa. O que te faz pensar que o seu tempo é mais valioso que o meu tempo? Eu falei, não, o seu tempo não é mais valioso que o meu. O meu tempo não é mais valioso que o seu. Primeira pessoa que eu vejo que responde isso para mim. Enfim. Terceira pergunta. Você não teria um dinheirinho para eu encher a minha garrafinha de cachaça para eu poder beber? Falei, cara, eu não tinha de fato. Mas eu falei, eu prego que não pode dizer que não tem nada, né? Aí o que eu fiz? Eu entrei numa lanchonete que estava ali, comprei um salgadinho para ele, um negócio grande assim, um empadão. 3, fica claro, porque para ele é 3, não tem problema. Comprei um empadão e uma latinha desse tamanho de cerveja. Coloquei dentro da sacolinha, voltei lá uns 150 metros, porque eu já estava lá na frente. Aquilo me incomodou, fui atravessar a rua e falou, não, volta lá. Eu peguei e voltei. Ele já estava lá pedindo pipoca pro cara do carrinho de pipoca. E o cara não tinha dado para ele. Aí eu cheguei lá e dei a sacolinha para ele, falei, tem uma comida para você aqui. Aí ele falou assim, obrigado. Falei, mas tem uma cervejinha também. Opa! Tem uma cerveja. Aí eu penso assim, como nós somos mesquinhos. Somos mesquinhos. A gente acha que a gente pensa na gente, a gente acha, não, que ele não precisa disso. Não. Aí que tá, você não precisa disso. Baruch Hashem, porque você não precisa disso. Porque você não é um alcoólatra, porque você não é um mendigo, porque você tem uma vida onde você consome essas coisas com parcimônia, com alegria, né? Como aquele que bebe um vinho para alegrar o coração. Mas a Torá, o Salomão manda você dar vinho para o que tem a alma amargurada, para... Quando você convive com um alcoólatra, você sabe a dependência que ele tem daquilo. Exatamente. É como beber água. É como beber água. A necessidade de beber água. Exatamente. Exatamente. A pessoa não consegue viver sem aquilo. A pessoa não consegue. Aquela pessoa, ela é tão dependente daquilo quanto você de um prato de comida. Ela chega a vender um prato de comida para comprar aquilo. Porque não é uma necessidade do corpo apenas, é uma necessidade da alma dela. Então isso é um ato de tzedakah.
É um ato de tzedakah. Então, desculpa, é hipocrisia da gente dizer que não é. É como a droga. É uma hipocrisia da gente. Agora, depois a gente bate no ombro dele e eu falei, cara, sai dessa vida, isso aqui não é para você, cara. Não sai dessa vida, isso aqui não é para você. Mas primeiro você dá o que ele precisa, sabe? Mas diga, Levi. Não, eu entendo. Mas se a gente pensar por esse lado, será que a gente não está, ao invés de ajudar, prejudicando? Eu não estou falando do ato, esquece esse ponto. Ao invés de você estar ajudando e estar permitindo que a pessoa se afunde mais, não tem esse lado? Tem, é claro que tem. Eu vou dar um exemplo para você. Um rabino muito famoso, eu falei sobre isso ontem, um rabino muito famoso aqui do Brasil, estava dando uma entrevista, ele falou o seguinte: eu cheguei no Brasil enviado pelo Rebbe de Lubavitch. Ele é discípulo, conhecia o Rebbe de Lubavitch pessoalmente, é Shalia do Rebbe de Lubavitch aqui no Brasil. E ele chegou aqui no Brasil e criou uma editora. Ele é dono de uma das maiores editoras judaicas do Brasil. E ele falou, eu sou dono de uma editora. Além disso, ganho como rabino, tenho meu salário de rabino, tenho uma editora que é minha, e distribuo 2.500 refeições por dia, kasher e não kasher, para as pessoas. De graça. De graça. Então, a questão é, você tem que resolver o caso da pessoa naquele momento. Mas, claro que essa é apenas a ponta do iceberg. Porque deveríamos ter também, trabalharmos para termos clínicas de recuperação, tratamento de pessoas alcoólatras. Mas, primeiramente, você resolve o problema daquele segundo de vida que você trouxe alegria ao coração. E aí, quando você fez isso, você abriu uma lacuna na alma dele, você abriu uma brecha na armadura dele a teu favor, e ele vai ouvir você. O Rabi achou, disse, dai a quem te pede. Dai. Ele falou, e aí o rapaz falou assim para mim, obrigado, cara, que Deus te abençoe e tudo. Agora eu posso sentar com ele para conversar, porque ele vai me ouvir. Ele não vai me ver como hipócrita, entendeu? Mas você pedir para tomar uma cachaça demais. É demais, mas é a condição deplorável daquela pessoa. É onde ela chegou, é o fundo do poço. A gente já passou bastante do horário. Não, até que estamos numa hora, estamos no horário, né? Então eu quero descrever, através das palavras de Shaul, de novo, as características de Yaakov. E aí, eu falei isso hoje de novo, eu repeti o que eu falei ontem, porque ontem eu falei sobre fazer a paz com o inimigo. Eu li vários textos na Torá, fala, quando achares o boi do teu inimigo, devolva. Provérbios fala, não se alegres com a queda do teu inimigo. Características de Yaakov. Não guardarás rancor, né? Porque quando aí o Provérbios vai falar assim, não te alegres com a queda do teu inimigo, para que Deus não mude tua sorte. Um outro texto fala assim, de Provérbios também, se o teu inimigo tiver com sede, dá água. Se o teu inimigo tiver com fome, dá comida. Porque assim acrescentarás brasas sobre sua cabeça. Foi isso que Jacob fez. Agora, se Deus quer que a gente tenha paz com o inimigo, agora você imagina como ele vê a nossa indiferença com o nosso amigo ou com uma pessoa da rua, que não é nosso inimigo, que não nos odeia, que não é Esaú, é apenas uma pessoa que não tem nada, perdida, uma alma perdida. Um semelhante, um ser humano igual a você, que descende do mesmo Adão que você. Eu quero, nas palavras do Rav Shaul, lá na carta dele para os Gálatas, eu não gosto da carta de Gálatas, mas sei de controvérsia e problemas, mas ele é o livro da controvérsia, a carta da controvérsia. Mas ele tem aqui um texto muito bom que descreve, eu quero usar ele para descrever a característica de Esav e a característica de Yaakov, que é as obras da carne e as obras do Espírito.
capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Veja, concupiscência é diferente de vontade. Concupiscência é inclinação. Mas é uma inclinação em demasia. É uma... Uma necessidade. Não é uma necessidade, é uma escravidão. Né? Se você andar no Espírito, você não vai satisfazer a escravidão da carne. É isso que ele quer dizer. Você não se tornará refém da alma animal. Porque a carne milita contra o Espírito. É Esaú e Jacó. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Ele fala isso lá em Romanos também. Ele fala, no que diz respeito à minha mente, tenho prazer na lei de Deus. Mas percebo que na minha carne uma outra obra opera, uma outra lei opera. A lei da carne. Ok? A influência dos meus instintos, do meu Esaú. Então a carne faz o que a gente... Olha, que legal isso aqui, ó. Presta atenção nesse texto. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. A nossa carne faz com que a gente faça o que a gente não quer fazer. Ou seja, você não quer ser daquele jeito. Mas você faz porque o seu Yaakov está dormindo. E Esaú está solto. Mas se sois guiados pelo Ruach, pelo Espírito, não estáis sob a lei. O que significa isso? Essas são as questões controvertidas. Sob a lei. Ou seja, não estáis condenado. Não há como a lei te condenar. Não está falando que não estás. Aqui fala, se está no Espírito, você não precisa da lei. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que se você anda pelo Espírito, não está sob a lei. Você está sob a lei... Por exemplo, na Operação Lava Jato tem um monte de gente sob a lei. Estão sendo acusados. Estão debaixo da lei. Estão sendo indiciados. Se você anda no Espírito, você não está sob a lei. Está a favor dela. Está dentro dela. A lei existe, mas enquanto eu não roubar, eu não sou ladrão. Exatamente. Você traduziu bem. Exato, a lei não roubar. Então, fala que o Mashiach nos libertou do jugo da lei, né? do castigo da lei. Da condenação da lei. Da punição. Ele não passou a ser certo roubar, matar, prostituir. Né? Não porque tirou a lei, mas porque a gente não precisa... Porque imitando os passos do Tzadik, nós nos tornamos semelhante a ele e nos tornamos, então, não mais sob a lei, mas nos tornamos a própria Torá. A coroa da Torá passa a estar sobre a nossa cabeça. E somos como ele. Olha, pois aí vem as características de Esaú no versículo 19. Ora, as obras da carne, eu vou dizer assim, o comportamento de Esaú, vou substituir aqui, são conhecidas. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, írias, discórdias, facções, facções divisões, invejas, bebedices, glutonarias. E ele falou então 14 coisas. 14 características de Esaú. Cada uma dessas daria uma prédica só sobre isso. Cada característica dessa. Diga. Só um instantinho. Pois não. Então isso tem a ver com o que Rambam falou, que a transgressão de uma mitzvah, você cria isso aí. Você cria isso. Você cria Em cada situação, uma coisa dessa. Uma coisa dessa. Você acende essas luzes vermelhas dentro de você. Que foram criadas, que estão dentro de você. Aí ele vai explicar para você apagar isso aí, e também eu acho que na sequência do texto ele vai falar, Rambam vai dizer que no cumprimento de uma mitzvah, na tzedakah, você começa a apagar isso aí. Exato. E aí, olha só, então essas são as obras do Esaú. Então quem é Esaú? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes,
írias, discórdias, dissensões, facções, invejas e bebedices e glutonaria. São 15, né? Veja bem, glutonaria, quase ninguém lembra disso, né? Glutonaria também é pecado. Comer demais é pecado. Tá? E A forma voraz de comer. Existe toda uma questão de comportamento ético no que se refere a comer, descrito no Shulchan Aruch e resumido no Kitzur Shulchan Aruch. Que fala, inclusive, que você, como escolher um pedaço, um salgadinho de vários tamanhos numa bandeja de um garçom numa festa. Qual você pega primeiro, o maior ou o menor? Está mais perto de você. Aqui está mais perto de você, assim você não escolhe. Então, até isso ele fala. Quando você beber um copo, você não deve beber de uma só vez um copo de vinho. Você deve tomar depois. Assim que você deve fazer pelo menos com 3 goles. Para não mostrar voracidade, porque essa voracidade é característica do Esaú. Me dá logo esse vermelho. Ele fala, o Rashi fala, coloca dentro da minha goela esse vermelho. Ele fala, ele fala lá, introduza esse, coloca na minha boca. Eu como um cão que quando você vai alimentar, ele já fica pulando em você para comer. Tem que cuidar, Exato. Tem que cuidar, senão ele morde tua mão. Exato. Então, a glutonaria também é pecado. Tá? Tanto quanto a bebedice. Sabe? Então, qual a relação da gente com a bebida, com a comida, com o sexo que está colocado aqui, com o culto, tudo isso? Veja bem, feitiçaria é culto. Só que é um outro ídolo, é um outro Deus, né? Então, todos esses aspectos aqui são aspectos por exemplo, a prostituição, a lascívia e a impureza são aspectos da sexualidade humana, mas elas estão em desequilíbrio aqui, governadas pelo pecado, mas a sexualidade é uma coisa pura, bonita e sagrada. Idolatria e feitiçarias são culto, capacidade do homem de cultuar. Mas a Avodazará é um culto. Mas isso Pro bem é Hashem. Inimizades, porfias, ciúme, discórdia, dissensões, interações humanas em desequilíbrio. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Bom, como já vos declaro, como já outrora vos prescrevi, que não herdarão o Malchut HaShamayim, o reino de Deus, os que essas coisas praticam. Ótimo. O Esaú não entra no Olam Rabá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é Yaakov. Aí eu pergunto, Yaakov já tinha tudo isso? Yaakov demorou muito tempo para alcançar isso. Ele só realmente se redimiu. Ele tinha tudo isso dentro dele, mas elas não estavam totalmente. Ele tinha As inclinações para isso. Ele tinha Propensão. tudo isso já estava nele. Mas o mal também estava. E aí ele teve que brigar com o Esaú que estava dentro dele. E foi quando então Esaú enviou aquele demônio com quem ele lutou. Ok? Aquele anjo que diz que era o anjo da guarda de Esaú. E ele foi lá e derrotou o Esaú. E aí ele teve o nome dele trocado para Israel. Ou seja, você pode ganhar o nome que você quiser na sua conversão. Mas o nome que você realmente Hashem tem para você, seja aquele ou seja qualquer outro, você vai adquirir quando você tiver derrotado o seu próprio anjo. E esse anjo a gente só destrói ele sozinho, viu? Ninguém lutou com Yaakov. Tem até uma música do Mordecai que canta isso. Fala, e Jacó lutou com o anjo e venceu. Assim também Deus lutará e vencerá. Da mesma forma como Yaakov lutou com o anjo e venceu. Não foi de noite. Foi de noite. Ou seja, quando ninguém te vê. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. E não nos deixamos possuir de vanglória. Olha, o caminho da vanglória, se fosse aqui
o mestre Yoda ele ia falar vanglória ao caminho do lado negro da força conduz. Até a tzedakah, até a justiça, pode se tornar objeto de vanglória. Um tzadik, um suposto tzadik, um suposto ortodoxo, por exemplo, ele pode ter vanglória de si próprio e de se sentir mais santo que os demais. É vanglória. O Rav Shaul chega a dizer o seguinte: diante das muitas revelações que Hashem me deu, ele colocou um espinho na minha carne para que eu não me soberbeça. E aí o Shlomo vai falar: não sejas demasiadamente tzadik, porque de todo te consumirias. Então até a justiça ela tem que ser ponderada. Mas o tzadik, ele pode alcançar um nível sublime, pode, mas antes há todo um processo. Você não pode sair de uma situação X, de uma situação A, e ir para a situação Z. Aquilo te consome. É como se você fez o prézinho, e aí você quer estudar na 8ª série ou quer ir para a universidade. Você não vai aguentar. Tudo bem aí? Você não vai aguentar. Bom, então até a vanglória, veja? Então, Até porque o justo, na trajetória do justo, uhum. ele precisa passar por todos esses estágios para entender a realidade dos outros. Exato. Um tzadik que se auto acredita ser um tzadik e que age como aquele que na parábola do Rav Yeshua falou, que falava, obrigado porque eu não sou como esse pecador. Ele era um rachá. E um rachá vítima de acreditava que ele era um tzadik. Isso é a pior situação que a pessoa pode ter. Esse é aquele que fez da Torá uma coroa para si. Exatamente. Porque quando eu fiz na semana passada, eu falei sobre isso, que a pessoa que estuda a Torá baseada no Ahavat Hashem, ela se torna humilde. Ela nunca se torna arrogante. O amor a Deus. Prometo que agora é para concluir. Hoje eu me empolguei. Hoje, né? Fala o que você pensou. Fala. Sobre esse que foi colocado pelo Senhor, falou, o Sandro falou que a fala do boi é tradição açoriana. Dos Açores, exato. E que a bebida é o que Nas mantém, ilhas. é o que mantém quem não tem nada. Uhum. Não sei, talvez não seja a solução, mas ajuda quem está na pior. Sim. Aquilo que eu falei. Primeiro você resolve o problema do cara agora. Né? Depois você pode dizer o que você quiser. Nenhum discurso faz efeito se você não abrir uma brecha na armadura. Não adianta nada. Ele não ouve. Não vai ouvir. Eu conheci Entendeu? uma pessoa. Você está falando isso porque você não conhece a minha realidade. Ele vai falar para você. Eu conheci um rapaz que ele comprava cigarro. Uhum. Pô, mas por que você compra cigarro? Você não fuma? Não, compro pra dar pros outros. Porque sempre vem me pedir cigarro na rua. Uhum. Esse cara não? ele usava isso aí pra falar de... Uhum. Conheço gente que faz isso Era aí um também. ativista, né? Conheço O gente que que faz. Abraão fazia era sanar as necessidades daqueles que passavam. E sim. Depois falar do Deus. Primeiro ele dava de comer. Ele sanava a necessidade daqueles que passavam. Diz o texto, né? A gente falou isso semana retrasada, não foi? Que tinha uma árvore na mansão que Abraão construiu no deserto, lá em Beersheba. Acho que você não estava aqui. Você estava? Ele tinha uma mansão que ele construiu, ele e Sara. E aí fala que quando um tzadik chegava, aquela árvore ela fazia sombra sobre o tzadik. E quando um rachá chegava, um ímpio, diz que a árvore levantava como se fossem seus galhos, como se fossem suas mãos na direção do céu. E aí o Abraão sabia que aquele era um rachá. Para quê? Para ele botar o rachá para fora? Não! Aquele era o primeiro que ele pegava. E era quem ele melhor tratava, a quem ele mais dava comida, bebida, tudo que ele precisava. E depois ele falava de techuvá para aquela pessoa. Tá? Bom, mas o que eu queria concluir, eu falei para vocês que Yaakov representa o leite. Não é isso? E que Esav representa o sangue. Então eu quero que vocês interpretem para mim isso aqui.
Judá, teus irmãos te louvarão, Yehudá. Tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é um leãozinho, da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como leão, como leoa quem o despertará. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Shiló. E a ele obedecerão os povos. Sabemos que isso aqui se refere a Machia. Ele amarrará o seu jumento à vide, e o filho da jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uva. Seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes brancos de leite. O que significa isso? O que é o vinho de suas vestes? Sangue de quem? Das nações, dos inimigos. É o sangue de Esaú. Raftará de hoje. Fala que a casa de Judá será fogo, a casa de José será chama e a casa de Esaú será palha. Não fala isso? Não é a Raftará de hoje, Obadias? E por que os dentes brancos de leite? Porque Yaakov não se alimenta de sangue. Yaakov se alimenta de leite. Mas o sangue está em suas vestes. É a vitória de Jacó sobre Esaú. É a vitória de Esaú, de Jacó sobre Esaú. Mas ele teve que se tornar um predador também. E é por isso que ele comeu guisado, para adquirir certas características de Esaú. Por exemplo, ele não tinha a característica da guerra, mas ele precisou da característica da guerra para lutar com o anjo dele, para se defender. Então, quando ele se tornou como um leão, Judá representando todo o povo de Israel, e ele então vence Esaú, que são as nações, mas sem ter prazer na morte. Porque os seus dentes são brancos de leite. Ele não come carne. Ele não se alimenta da morte. Ele se defende, ainda que precise matar. Mas ele não tem prazer na morte do seu inimigo. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Voltamos na parte da tarde com o shiur de Shabbat. Shalom lekulam ve shalom tzadikim.